Vamos falar de Vasco. Tem, olha, muita coisa, mas muita coisa mesmo. Desde quando na hora do almoço, né? Que agora que eu vi que no YouTube estava com listados. E agora que eu botei público, isso foi sem querer. E falha minha, foi uma das falhas de atenção. Outra que não vou poder estar na manhã, né, depois da manhã, quinta-feira, lá em São Januário, hoje que eu me lembrei de solicitar credenciamento, já estava fechado. Então a gente não vai estar na quinta-feira lá em São Januário, mas solicitamos credenciamento para domingo, quanto ao Atlético Mineiro, mas vamos falar, tem muita coisa para falar, né? Desde a hora do almoço que a gente falou sobre o empréstimo do Laicon ao Volta Redonda e o do José Humberto. Depois daquilo surgiu ou várias outras coisas, surgiu na justiça da quarta vara empresarial autorizar agendamento de receptíveis. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o basquete que em cima da hora conseguiu quitar débitos e com isso se inscreveu para a nova temporada no nosso Basquete Brasil. Vamos falar também sobre a média de gols sofrida pelo Fernando Diniz, né, nessa atual passagem dele pelo Vasco, fazer um comparativo com os seus antecessores. E vamos falar também sobre vocês verem como tem tanta coisa. O futebol feminino que vai a campo amanhã contra o São Paulo pelo A2. Tudo isso, pode ver, tá? Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todos e amanhã as meninas vão a campo. A bola rola e como rola no Univaldo Pereira e Nova Iguaçu. Vasco e São Paulo, mais uma rodada do A2. Olha, eu lhe indico que vocês olhem a TV Vasco, que tem a convocação da grande Mavi, e da Vitória, chamando a torcida para acompanhar esse jogão de bola contra o São Paulo. Uma vitória muito importante nessa caminhada das meninas da colina para tentar subir para a elite no futebol feminino. Bom, e depois da hora do almoço, que agora que eu vi que estava como listado no YouTube, agora que está aí para público, que eu falei sobre o empréstimo do Laicon e um vídeo do grande doutor José Alberto falando da recuperação judicial, mostrando quando a recuperação judicial é vantajosa, quando tem dinheiro, né, novo entrando. Não é o caso do Vasco, mas quem quiser o vídeo pode ver. Depois daquilo, a quarta vara empresarial deferiu um pedido do Vasco para receber adiantamentos receptíveis das vendas do Cleiton, né, por 2 milhões de euros, e do Luca Aureliano, que 1,5 milhão de dólares. Que com isso eles mantêm aí o operacional do Vasco funcionando, pagamento, salário em dia e tudo mais. Olha que esses receptíveis estavam previstos para cair na conta do Vasco em 2007. Muito provavelmente o próximo vai ter que se virar, porque esses receptíveis adiantados não vai ter mais esse dinheiro para receber. Aí, se por um lado atendeu esse pedido da diretoria, indeferiu o pedido de não prestar conta, eles terão mensalmente a que prestar conta, mostrar o porquê dos gastos, até porque o Vasco está em recuperação judicial. Bom, e começou também a venda dos ingressos para o jogo de domingo contra o Atlético Mineiro.
Eu vou deixar na descrição um link do site, quem queira comprar, né, seja sócios, público geral e dos visitantes. E quem for sócio, na descrição vai estar um preço de cada categoria. E quem não for sócio, a inteira arquibancada está a R$ 120. E se tiver direito a meia, né, os estudantes, professores, pagar R$ 60. Da VIP, a inteira está R$ 150 e a meia R$ 75. E a geral está R$ 180,90 a meia entrada. E a visitante está R$ 120, inteira 60 a meia. E os sócios, como eu falei, eu vou deixar no link da descrição esse jogo contra o Galo, que é extremamente importante para os Gigantes da Colina. Tem que vencer e torcer para que os demais que estão brigando, e infelizmente, contra o rebaixamento, a gente esperava que não fosse fazer mais parte do nosso vocabulário, mas é aquela coisa que insiste, é um imã que persegue o Vasco, é a luta contra o rebaixamento. Eu não lembro quem falou, até comparou com o Caverna do Dragão, quando aquela galerinha de crianças pensava que sairia da Caverna do Dragão, acontecia alguma coisa, ficavam. E é mais ou menos o Vasco hoje atualmente. Não é fácil. Mas eu espero que, inclusive no jogo de quinta-feira contra o CSA, mesmo tendo um clima parecendo um clima meio hostil, né? Um clima nem tão bom, até o Lio Camona pediu, né? Recomendou o Casemiro não ir a São Januário. Eu iria, só que eu me lembrei para me credenciar hoje, já estava fechado, já passou do prazo do credenciamento. Mas me inscrevi para domingo, vamos ver, estamos na resposta da CBF para ver se a gente vai estar lá ou não contra o Galo Mineiro. Bom, e esse jogo contra o CSA, o técnico Fernando Diniz faz avaliações para esse jogo decisivo, lembrando que o jogo de ida lá em Alagoas foi 0-0. Quem vencer avança para as quartas de final. E se houver empate, 90 minutos, decisão por pênalti. Então, só a vitória interessa. Então, o Fernando Diniz está avaliando aí um melhor time para pôr a campo. Como o Luiz Gustavo e o Leandrinho está servindo a seleção sub-20, seleção brasileira sub-20, a tendência é que, apesar das críticas, de ser respondão, o João Vitor continua na zaga. A dúvida é quem será o parceiro dele entre o Maurício Lemos, que errou grosseiramente no segundo gol do Mirassol, ou o Lucas Freitas. E no meio-campo, entre o DVD e o Felipe Coutinho. O resto da equipe deve ser o que o torcedor já conhece, inclusive contando com o retorno do PH na lateral direita e do Léo Jardim no gol, que estavam suspensos na derrota contra o Mirassol. O provável time do Vasco contra o CSA: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, sim, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos e Lucas Pinto. Hugo Moura, apesar de falhar todo o jogo, Hugo Moura, Tchê, Nuno Moreira, DVD ou Felipe Coutinho, Ryan e Baete deverão ser esses 11 que iniciarão
lá contra o CSA, estarei acompanhando de casa, farei de casa, não vou poder fazer pergunta na entrevista coletiva, porque não é a mesma coisa. Mas agora eu não tenho que culpar ninguém, foi falha minha mesmo. Nem foi medo, né? Se eu tivesse medo, não teria a profissão que eu tenho, né? Ser intimidado por torcida organizada, ou quem quer que seja, ao fim do fim. E pode falar do Fernando Diniz, ele sofreu nessa passagem dele pelo Vasco, em 16 jogos, ele levou 17 gols. Uma média de 1,2 gols por jogo. É uma média, vamos dizer, dentro dos seus antecessores que rodaram. Começando aí o Maurício Barbelli, que em 23 jogos levou 29 gols, que foi uma média aí de 1,26 gols por jogo. O Ramon Dias, em 41 jogos, levou 50 gols, que leva aí uma média de 1,22 gols por partida. O Paiva, em 35 jogos, levou 44 gols, levou a média de 1,26 gols por jogo. E o Carelli, que saiu, já disputou até os primeiros jogos do Brasileiro, até que os Santos e os Santistas hoje estão até agora por ter perdido o Carelli, aqueles 2-1 de virada na estreia. 16 jogos, levou 17 gols, levou 1,26 gols por partida. Então, está na média dos seus antecessores, com exceção do Álvaro Pacheco, que só esteve à frente do Vasco em 4 partidas, levou 10 gols e uma média, absurda média de 2,5 gols por jogo. Ou seja, se continuasse com o Pacheco, muito provavelmente o Vasco teria caído. Mas olha, para vocês verem, de 2023 para cá, o Vasco ainda, essa estatística toda mostra que de 2023 para cá, o Vasco ainda não conseguiu encontrar uma defesa sólida. A última defesa dupla de zaga que a gente pode considerar foi sólida, foi a do campeão da Copa do Brasil de 2011, quase campeão brasileiro, não foi campeão brasileiro também, por erro da arbitragem. O Anderson Martins e o Dedé, que foi a primeira passagem do Anderson Martins pelo Vasco. Só depois que aquela dupla foi desfeita, não conseguiu encontrar mais uma dupla de zaga que more no coração do torcedor vascaíno, como tem no Odivan com o Mauro Galvão, campeão brasileiro de 97 da Libertadores, 98, até 2000. Em 2000 foi Júnior Baiano e Odivan. Mas isso eram defesas sólidas, se bem que o Júnior Baiano e o Odivan não era tão sólido assim, né? O Vasco tinha um ofensivo muito bom, que compensava os números gritantes do gol que levava. Por exemplo, contra o Fluminense, naquela campanha do título de 2000, venceu por 4-3. Perdeu para o Flamengo de 4-0. Então, não era assim uma dupla de zaga muito sólida, como era o Mauro Galvão, o Odivan, o Anderson Martins e o Dedé, mas foi campeão.
Pior agora que o Vasco não tem defesa sólida e só cai. Depois de 2012, de 2013 para cá, o Vasco não encontrou mais essa dupla de zaga, esse sistema defensivo sólido. Os números dizem por si só. Não é fácil. Daí isso traduz bem a queda, a decadência esportiva do Vasco. Um dia que o Vasco reencontrar uma defesa sólida, volta a conquistar títulos. Anotem, me cobrem depois. Bom, e o basquete, hoje era um dia, prazo final para que os clubes se inscrevessem para a próxima temporada do nosso Basquete Brasil. E o Vasco estava em dúvida se o basquete de novo seria desfeito, apesar do histórico que o Vasco tem dentro do basquete. Quem não foi formado, tem um Google aí, né, onde saiu, tem até a revelação que saiu no Vasco, como o Nenê, por exemplo. Nenê, mas depois teve um período que foi campeão carioca, campeão de torneios. Depois disso, teve um período que foi realmente desfeito e voltou agora na mão do Pedro Ortega, que mancou todo o basquete, e ele rompeu com o Pedro, inclusive saiu fazendo denúncias graves. E a atual gestão no Vasco só disse que é mentira. Então, e não havia uma expectativa de um novo patrocinador. E o Vasco se inscreveu, conseguiu quitar dívidas, porém não explicou muito bem como isso foi feito. Veja aí. Não entendi. Eu confesso para vocês, eu não entendi. Se, pelo que deu para entender, se que é isso, alguém baseado na diretoria pode muito bem comentar, falar, não é isso. E o canal aqui é aberto para quem quiser na diretoria dar a sua versão, né? Mas parece que os receptíveis da SAF também estão indo para o basquete. Pelo que eu entendi foi isso. Que a gente sabe, a SAF é só o futebol. Os outros esportes, os esportes olímpicos, é tudo da associação. Mas, por um outro lado, eu fico feliz que o Vasco vai estar no nosso Basquete Brasil. Agora, a curiosidade é se vai manter um time competitivo. Das duas últimas temporadas, foi bancada pelo Pedro Ortega, o Vasco chegou até as quartas de final. Será que agora, administrando pela associação, vai chegar além? Fica aí a pergunta. Então, é isso, galera. Tu viu? Muita coisa. É isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e um boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco, né, mais?